Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros, e vou mais uma vez falar aqui do Projeto Bruxaria. E o que é o Projeto Bruxaria? É o seguinte, nos últimos 4 anos eu escrevi um livro de ficção, a capa já está pronta, se chama Ariana e Arion, As Bruxas do Rio, um livro voltado para jovens. Esse livro vai ser lançado agora, na Mystic Fair em São Paulo, nos dias 12 e 13, e eu farei uma palestra sobre esse livro no dia 13 aqui em São Paulo, às 13 horas. Pois bem, o Projeto Bruxaria significa falar dos livros que eu li para fazer a pesquisa para escrever esse livro, porque eu me baseei na bruxaria como ela realmente existe e nos livros que estão aí à disposição para todo mundo. Então hoje eu vou simplesmente falar do melhor desses livros que eu li. Bruxaria, Teoria e Prática, Dali de Ângeles. E por que ele é o melhor? Simplesmente porque ela tem coragem de dizer coisas e falar da sua prática de bruxa que pouca gente tem. E com certeza muitas pessoas ao lerem esse livro devem falar, não, isso não é possível, isso que ela está dizendo não pode acontecer. Ela fala tudo sem meias palavras e para quem quer seguir a bruxaria é um grande aliado. Eu vou tentar explicar o que é esse livro, não fazer um resumo de tudo porque não dá, muita coisa. É um livro de 200 páginas, não é um livro longo, mas é um livro denso. Inicialmente, ela não faz como muita gente que fala, você tem que montar um altar no seu quarto, você tem que acender uma vela, você tem que ter um caldeirão, você tem que ter um atame. Não, ela vai diretamente à prática, dizendo o que você tem que fazer para começar a magia, começar a prática da arte da bruxaria. Inicialmente, ela diz, você tem que exercitar a sua mente fazendo uma espécie de meditação, né? A meditação com esse objetivo específico de ter o controle da sua mente e dos seus pensamentos. Claro que ninguém controla todos os pensamentos sempre vão surgindo na nossa cabeça, mas ela diz que além desses pensamentos existe uma tela no fundo onde você pode ter controle e você pode projetar nessa tela o que você pretende fazer naquele momento. Ela fala também, já no começo, da visualização. Ela ensina como visualizar inicialmente um círculo branco contra um fundo preto, mas depois esse círculo vai se tornar uma esfera e depois um objeto com sabor, com textura, com cor. Então, quer dizer o seguinte, você vai progressivamente tornando este objeto mais real, aquele objeto da sua visualização. Ou seja, a bruxaria começa com o poder mental. É preciso dizer também que esse livro fala muito do conhecimento humano, do autoconhecimento. Ou seja, você, ao praticar a bruxaria, precisa se conhecer melhor e não fazer alguma coisa, por exemplo, movido pela vaidade. Ah, eu quero ser uma bruxa, então como é que eu vou fazer para ser uma bruxa? As coisas têm que ter um sentido maior. Sim, existe uma parte desse livro que é semelhante a outros livros. Ela diz, por exemplo, faça o que quiser, mas sem prejudicar ninguém. E ela também ensina como montar um altar, como fazer o círculo mágico, invocar os elementos, água, terra, fogo e ar, tudo isso que outras pessoas também falam. Mas ela vai muito mais fundo. Ela também faz algumas considerações assim muito filosóficas e é muito difícil até dizer exatamente o que ela diz. Então eu vou tentar dar um exemplo que eu mesmo estou traduzindo de acordo com o meu entendimento, que é mais ou menos o seguinte. Nós somos seres vivos formados de átomos. A água, por exemplo, que nós temos em nós, são átomos. Então, se você imaginar que esses átomos, do qual nós somos feitos, já existem há talvez bilhões de anos, é uma coisa muito louca, porque você pensa, eu tenho em mim uma memória de bilhões de anos de existência. Eu participo da memória da Terra.
Eu participo da memória de tudo que me cerca. Agora você vai perguntar, mas o que ela diz de feitiços e de magia, que é a parte mais interessante? Bem, ela diz muita coisa. Por exemplo, ela ensina a criar aqueles bonecos de tecido, outros materiais, com determinados objetivos. Sim, isso existe na bruxaria, sim. Ela chama esses bonecos de Dagides, não sei se pronuncia assim. E você pode usar esses bonecos com muitos objetivos, por exemplo, para curar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, ou, por exemplo, existe um homem em um determinado local que está vendendo drogas para os jovens. Então você vai fazer um boneco deste homem para amarrá-lo, para que ele não venda mais as drogas. Ou seja, você pode criar esses bonecos para defesa pessoal. Depois ela fala de amuletos. Amuletos aqui não é uma coisa que vai dar sorte, não é isso. Amuleto seria um objeto criado com um objetivo muito específico. É o objetivo de comprar um carro, mas está difícil. Então você cria esse amuleto com esse objetivo, guarda este amuleto até um determinado prazo, para que esse desejo se realize até aquele determinado prazo. Depois que o desejo se realizou, você destrói este amuleto. Então, ela ensina que os amuletos são objetos com uma duração limitada. Ela fala outra coisa que se chama projeção astral. O próprio nome indica mais ou menos o que é isso. Você pode projetar-se astralmente, quer dizer, projetar sua alma para outras esferas, com os objetivos os mais variados também. Até mesmo você ter um contato com alguém que já morreu, para talvez auxiliar esta pessoa, confortar esta pessoa. E ela fala uma outra coisa que a gente desconfia, a gente não deve ser possível, mas ela fala com total seriedade da invisibilidade. Seria uma maneira de você não ser visto em determinadas situações. Não significa você desaparecer para sempre ou morrer. Em determinado momento, ela chega até a dizer, olha, existem coisas perigosas aqui, cuidado ao fazê-las, que às vezes até mesmo o risco de morte existe. Mas assim, tudo é muito convincente. Então, não é por outro motivo que este livro foi o meu preferido nesses anos de pesquisa e de escrita. E eu utilizei, de fato, coisas que estão nesse livro para compor Ariana e Arion, as Bruxas do Rio. Essas informações entraram neste livro. Então, eu espero vocês para o lançamento agora na Mystic Fair, 12 e 13 de dezembro aqui em São Paulo. E o livro estará à venda a partir dessa data.